Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma aula muito legal para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações dos esportes, né? Porque a gente sempre conheceu os esportes como esportes coletivos, como esportes individuais, e hoje a BNCC vem trazendo umas outras classificações para ficar mais fácil a compreensão, para a gente conseguir identificar melhor os tipos de esportes, né? E aí, hoje eu vou trazer um pouco dessas classificações, exemplificar algumas, e depois a gente vai tentar fazer um pouquinho de uma vivência de um desses temas que eu estou trazendo para vocês hoje, tá bom? Vai ser muito legal. Especificamente hoje, eu quero mostrar para vocês 3 classificações de esportes, tá? Só para relembrar, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é uma base de conteúdos para toda a nação brasileira. Então, os temas que possam ter no Nordeste também vai estar acontecendo lá no Sul, no Sudeste, em todas as regiões do Brasil, que é uma base comum para todo o Brasil. Tá? Então, pensando nisso, foi assim que os esportes começaram a ser classificados para ficar melhor o entendimento para todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês 3 esportes: esporte de invasão, esporte de marca e esporte de combate e luta. Ah, professor, quais são os esportes de invasão? Primeiro, para a gente poder entender quais são esses esportes, a gente tem que pensar na característica. Por que veio o nome de invasão para esse esporte? Né? Então, o objetivo dos esportes de invasão é justamente invadir a área da equipe adversária para marcar um gol, fazer um ponto, né? Então esse é um objetivo bem clássico do esporte de invasão. O próprio nome já diz que é invadir, é o esporte de invasão. Então, o esporte de rede, por exemplo, o esporte de rede uma dos objetivos deles, né? Uma das formas de se explicar é que não pode invadir a equipe adversária, porque tem uma rede dividindo a quadra. Então, no esporte de invasão, já tem essa invasão, né? E aí, o outro esporte é de marca. O esporte de marca, ele é obtido resultado através de tempo, de pontos, de velocidade, o tempo da velocidade. E aí a gente tem vários exemplos de esporte de marca, né? As provas do atletismo, a grande maioria, as corridas, os saltos, todos são de marca porque marcam tempo, marca uma distância, marca a velocidade. Todos esses esportes do atletismo, eles são provas, são esportes de marca, tá bom? E só relembrando aqui um exemplo do esporte de invasão, a gente tem diversos: esporte futebol, handebol, basquete, futebol americano, rugby, todos os esportes que fazem invasão na equipe adversária são esportes de invasão. Tá? Então, e os esportes de marca são aqueles que eu acabei de falar do atletismo, são os esportes de marca. Né? E a gente pode pensar um pouquinho fora, por exemplo, a natação. A natação também é um esporte de marca. Tem os 4 estilos, tem o individual, tem o nado borboleta, de costa, e aí vence quem chega primeiro. Então tem uma marcação de tempo. Então também é um esporte de marca, tá? E agora eu vou falar para vocês sobre o esporte de combate e lutas, né? O próprio nome já fala, o esporte de combate e as lutas são esportes de lutas. E aí a gente tem vários exemplos, né? Esgrima, boxe, taekwondo, judô, sumô, né? Tem o uka-uka, que é uma luta indígena muito legal. Tem luta olímpica, né? E também tem a capoeira. E hoje eu vim trazer esses conteúdos dos tipos de esportes, as classificações, e hoje em específico eu escolhi a luta capoeira para a gente fazer uma vivência da capoeira. Né? Por que eu trouxe essa vivência da capoeira? Porque é muito legal, além de ter sido uma luta criada no Brasil, né? com influências de africanos que vieram para o Brasil.
né, é uma forma de se expressar, uma forma de reverência à cultura dos negros africanos que criaram a capoeira por conta da opressão, por conta de que sofriam muito por causa da escravidão. Então, era a única forma que eles tinham de se defender era com uma luta. Então, foi-se criada então a capoeira por causa desse motivo, né? E aí tem algumas coisas interessantes para a gente falar da capoeira, né? Os instrumentos que são utilizados. Tem o agogô, tem o atabaque, tem o pandeiro, tem o reco-reco. O berimbau são três tipos de berimbau. Tem o gunga, que é o berimbau bem maior, tem o médio, que é menor, que é o médio, e o pequeno, né, que é o viola, ou violinha, que o pessoal chama. Então são instrumentos utilizados na capoeira. Os três berimbaus que tem, eles têm um som, eles têm um toque diferente. E aí faz uma harmonia legal junto com os outros dois berimbaus e os outros instrumentos, tá? Tem algumas histórias bem interessantes pra gente saber, né? Todo mundo sabe do Quilombo, sabe que os escravos fugiram e tal, saía da fazenda e fugiam pro Quilombo. Tem o Zumbi dos Palmares, que é um dos representantes dos maiores, né? Em muitas músicas da capoeira falam que o Zumbi é o rei dos Palmares. Então é bem bacana a gente saber de algumas coisas, né? E o Quilombo era um centro, era uma casa que eles criavam lá fora da fazenda. Então os escravos fugiam da fazenda e iam para esse Quilombo. E eles se juntavam, treinavam, faziam seus afazeres, né? E assim foi se criado os quilombos. E aí um tempo depois já saíram dos quilombos, já começaram a morar na cidade, foi quando a capoeira foi criminalizada, né? Então quem fosse pego, era um artigo, né, que sair no jornal, e quem fosse pego na rua fazendo movimentos de capoeiragem poderiam ser presos por 6 meses a 1 ano de reclusão. E acontecia muito, né? E aí tinha algumas estratégias que as polícias utilizavam para tentar pegar essas pessoas, né? E eles chegavam, assustavam, empurravam a pessoa para ver se a pessoa ia reagir, se ia ter algum movimento de capoeira, e eles poderiam alegar que o cara era capoeirista e levava ele preso, né? E aí o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, começaram a ser aceitas, e aí entrou a capoeira com 2 estilos, que é a capoeira Angola e regional. Capoeira Angola são os movimentos mais leves, mais lentos, e a capoeira regional com um movimento de corpo mais alto, movimentos mais firmes, e a regional com um movimento mais baixinho, colocando as mãos no chão, fazendo alguns equilíbrios, algumas acrobacias, tá? E aí tem o mestre Pastinha, que foi revolucionou a capoeira Angola. Ele fez todo esse trabalho com a capoeira Angola para desenvolver a capoeira Angola. E o outro nome muito falado, muito importante, é o mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Esse mestre foi o primeiro mestre a ter uma escola de capoeira, a primeira pessoa a dar aula de capoeira em um lugar fechado. Não era nada de rua, não era nada de praça, foi o primeiro a ter vamos dizer assim, uma academia. E aí as pessoas iam fazer aula com ele ensinava. Eu acho que você já deve ter ouvido falar do mestre Bimba, né? A partir disso, a capoeira foi aceita. Ele teve que ter vários argumentos falando que a capoeira servia tanto para o desenvolvimento físico da pessoa, mas também com uma forma de respeito, né? E aí foi indo e a capoeira começou a ser aceita. Hoje em dia, a capoeira existe em vários lugares, né? Em todos os lugares que a gente vai, fora do Brasil, que a gente observar, tem capoeira. Então, só para vocês lembrarem aí que o berimbau é o símbolo oficial da capoeira. Onde você vê um símbolo do berimbau, ele está representando a capoeira, tá bom? Em outro momento a gente pode prolongar ou aprofundar mais sobre essa história da capoeira, tá? Depois a gente pode falar de outros tipos de esportes das classificações, que ainda eu não falei. Ficou para a gente falar mais na frente.
e hoje específico do esporte de combate e luta, tá? E especificamente ainda a capoeira, tá? E aí a gente vai fazer uma parte uma vivência prática aqui da capoeira, que a gente vai fazer 3 movimentos: a base, que é a ginga, né? Uma defesa, que é a cocorinha, e um outro ataque, que é a meia lua de frente. Simples assim. Se a gente tiver em 2 pessoas, vai ser tranquilo de fazer, mas primeiro a gente faz sozinho, depois com outra pessoa, tá? Então, a primeira parte que a gente vai fazer a ginga, né? Vamos lá. A ginga é assim. Quando você caminha, você alterna os braços. A ginga também é a mesma coisa, né? Essa perna minha vai para trás, esse braço levanta. Aí eu junto os 2 pés, a perna vai para trás e esse aqui levanta. E aí eu começo a gingar, ó. Eu vou passar o primeiro movimento para vocês, que é da defesa, tá? Que é o movimento, o segundo, aliás, o primeiro é a ginga, que é a base. E o segundo movimento que eu vou passar para vocês é a cocorinha, que é uma defesa, tá? Então, ó, você está gingando, alguém fez o movimento, você abaixa e põe as mãos. Vou fazer mais para trás. Abaixa e põe as mãos, ou então pode abaixar de lado, que é um outro tipo de esquiva, tá? Então, gingou, abaixa e põe as mãos, pode pôr uma no chão, de um lado ou do outro, tá? E ginga. E o outro movimento é a meia lua de frente, que o pé faz um desenho da meia lua de frente, ó. A perna que está atrás fez a meia lua de frente e volta para trás. Parou lá atrás, foi e volta. Agora, a sequência. Com a chibata na mão, as crianças gemendo e o feito com a chibata na mão. O filho do negro era escravo, o do coronel tinha liberdade pra estudar na capital. Viu só, gente? Basicamente esses 3 movimentos básicos da capoeira, tá? Existem vários outros movimentos básicos, mas o que eu queria passar primeiro para vocês era essa parte, tá? A base da capoeira é a ginga. Por exemplo, no boxe, a base que eles têm é outra. Eles ficam assim, né? Dando os pulinhos para frente e para trás, voltando. E na capoeira é a ginga. Então, cada luta tem algo específico. E a capoeira também, bem mais específico ainda, que é a ginga, tá? E aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Só recapitulando as classificações dos esportes. Eu falei de esporte de invasão, esporte de marca e esporte de combates e luta, tá bom? Esporte de invasão, o objetivo é invadir a área da equipe adversária para fazer um gol, marcar um ponto. Esporte de marca, você é obtido o resultado pelo desempenho da prova, ou marcando um ponto, marcando a distância, uma velocidade, tá? E o esporte de combate e luta é quando você tem um combate com alguém, tá? E aí, exemplos de sumô, judô, taekwondo, boxe e a capoeira, que a gente aprofundou um pouquinho. Eu queria muito passar esses movimentos para vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e